Olá, boa noite. Está começando o Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente aqui dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo, com emissoras públicas de todo o país. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Vamos aos destaques de hoje da economia. A Receita Federal divulgou um número e mais de 700 mil declarações de imposto de renda foram enviadas por celulares e tablets. É um aumento expressivo em relação ao ano passado. A Petrobras conclui a venda da refinaria de Passadina, que foi alvo da Lava Jato. A Petrobras adquiriu essa refinaria em 2006 e agora finalmente concluiu a compra. Bolsa em queda e dólar em forte alta na volta do feriado. A gente vai explicar por quê, o que é que influenciou o mercado hoje e o que é que deve influenciar nos próximos dias. E no estúdio, a gente vai fazer um raio-x sobre os investimentos em 2018. As pessoas queriam investir, investiram menos do que esperavam e a gente também tem a expectativa agora para 2019. O cenário econômico está começando. O governo montou lá em Brasília um gabinete de inteligência para tirar dúvidas de parlamentares em relação à reforma da Previdência. A ideia é fazer com que a base aliada tenha argumentos para ajudar na aprovação da reforma. Quem tem os detalhes e conta tudo para a gente é Mariana Jungmann. Mariana, boa noite. Oi, boa noite, Vanessa. Pois é, esse grupo, esse gabinete vai ser formado por um grupo de técnicos do Ministério da Economia que vão ficar à disposição dos parlamentares na Câmara dos Deputados para esclarecer todas as dúvidas que eles possam ter, especialmente as dúvidas com questões regionais, viu? A ideia é que os parlamentares possam ter argumentos também para levar para suas bases eleitorais nos estados e por isso, inclusive, esse grupo de técnicos vai também produzir material de comunicação para que os parlamentares possam postar nas suas redes sociais. De acordo com a líder do governo no Congresso, a deputada Joyce Hasselmann, esse grupo vai atuar no gabinete mesmo da liderança, vai ficar à disposição nos dias de sessão, terça, quarta e quinta, e pode ser acionado a qualquer momento. A deputada disse que o cronograma está mantido para a reforma, a expectativa de que ela seja votada na Câmara ainda no primeiro semestre. A ideia é que agora, no mês de maio, se façam as audiências públicas de esclarecimento e depois, em junho, a discussão e votação para que a reforma possa ir para o plenário ainda em julho. Ela disse também que agora o trabalho não é mais de convencimento sobre a necessidade de aprovar a reforma. Ela disse que isso já está claro para os parlamentares, mas agora o trabalho é de convencer a não desidratar a reforma, não fazer mais mudanças. Ela disse que as mudanças no BPC e na aposentadoria rural já estão aí nas contas do governo, mas a ideia é que não aconteçam mais mudanças e por isso esse grupo de técnicos vai também ajudar a esclarecer sobre os impactos que cada sugestão de alteração no texto possam ter ali naquela previsão de economia de R$1 trilhão. Por fim, viu, Vanessa, a deputada Joyce Hasselmann falou também sobre aquela medida provisória editada pelo governo, a medida provisória da liberdade econômica, que vai desburocratizar aí a vida de quem quer empreender no país. Ela disse que já está tendo disputa na Câmara para ver quem vai ficar com a relatoria dessa medida provisória, mas ainda não há definição sobre isso. Vanessa. Obrigada, Mariana. E uma sondagem da Fundação Getúlio Vargas revelou que o empresário está confiante nesse momento, mas apesar disso, está pessimista, um pouco mais pessimista em relação ao futuro. Quem traz os detalhes para a gente é Flávia Grossi, do Rio de Janeiro. Oi, Flávia, boa noite. Boa noite para você e para todos. Olha, depois de acumular uma perda de 3,5 pontos nos meses de fevereiro e de março, o índice que mede a confiança dos empresários cresceu 0,2 ponto em abril. O indicador, que é medido pela Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro, atingiu 94,3 pontos, isso numa escala que vai de 0 a 200. Esse cálculo ele é feito com base em entrevistas com empresários de 4 setores: indústria, serviços, comércio e construção. Desses 4, apenas a indústria avançou em abril em 0,7 ponto. Os serviços recuaram 0,9 ponto. Já é a terceira queda seguida do setor de serviços, que acumula perda de 6,1 pontos. Já comércio e construção ficaram estáveis. E a alta do indicador, Vanessa, foi puxada pelo índice que mede a confiança no presente. Por outro lado, o otimismo
otimismo em relação ao futuro caiu pela terceira vez consecutiva. Segundo a FGV, esse resultado retrata uma economia que continua crescendo lentamente, levando as empresas a se tornarem gradualmente menos otimistas. E a incerteza econômica em abril piorou as expectativas dos empresários. Vanessa. Obrigada, Flávia. Flávia ainda volta a falar com a gente hoje aqui no Cenário Econômico. E a CNI também divulgou hoje indicadores da indústria. São indicadores relativos a março que também mostram uma desaceleração. O faturamento caiu em março em relação a fevereiro, 6,3%. E as horas trabalhadas, 1,5% em relação a fevereiro. Horas trabalhadas representa justamente a atividade industrial, o ritmo de atividade da indústria que, portanto, perdeu força. O uso da capacidade instalada também diminuiu 0,9%, quer dizer, a indústria tem espaço para produzir e não está produzindo por conta desses fatores, inclusive que a Flávia acabou de mencionar, o consumidor mais retraído comprando menos e com isso a capacidade instalada da indústria foi menos utilizada. A boa notícia é que o emprego permaneceu estável, já é o 7º mês seguido em que, apesar desses indicadores, o emprego permanece estável na indústria, pelo menos esta boa notícia. Aí, de acordo com a CNI, quais são os motivos? O que é que tem acontecido? A indústria tem enfrentado dificuldades desde a greve dos caminhoneiros em maio de 2018. De acordo com a Confederação Nacional da Indústria, desde aquela data, a indústria tem tido dificuldade para se recuperar por esses fatores aqui. Falta de demanda, que é o que a gente acabou de dizer, consumidor mais retraído, pouco confiante, com renda mais baixa, com medo do desemprego um pouquinho mais alto, a gente viu ontem, né? Excesso de estoques, então se tem estoque, a indústria não tem por que produzir e esse excesso de estoques também reflete aqui na situação financeira da indústria, que está ruim também por conta desse excesso de estoques. Manter os estoques também eleva custos e por conta dessa dificuldade financeira, os industriais não têm estímulo para investir e, portanto, esses indicadores que a CNI divulgou hoje. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o mercado financeiro, mas mais de 700 mil declarações de imposto de renda foram enviadas à Receita por tablets e celulares, representa um aumento em relação ao ano passado. E hoje também, quem se atrasou, quem não mandou a declaração do imposto de renda ontem, hoje a Receita abriu o sistema para que essas declarações fossem enviadas. Quem conta para a gente é o Ricardo Ferraz. Boa noite, Vanessa. Os tablets e smartphones que facilitam a vida das pessoas em tantos campos diferentes ajudaram a domar o leão do imposto de renda esse ano. A Receita Federal informou que mais de 745 mil declarações foram enviadas por dispositivos móveis. O número é mais que o dobro do registrado em 2018. Mas a presença desse tipo de tecnologia ainda é pequena. Representa apenas 3% do total de declarações entregues à Receita. Até às 23 horas e 59 minutos de terça-feira, mais de 30 milhões de contribuintes prestaram contas ao leão, número 4,8% maior do que o registrado no ano passado. E atenção, atrasadinhos! Hoje, às 8 horas da manhã, a Receita reabriu o sistema para receber as declarações de quem não cumpriu o prazo. Quem declarar agora terá de pagar uma multa, que pode ser no valor mínimo de R$ 165,74 ou de 20% do imposto devido, depende do caso. Quem deixou de entregar a declaração fica com o CPF negativado e é impedido de pedir empréstimo, tirar passaporte, obter certidão negativa para a venda ou aluguel de imóvel e até de prestar concurso público. Contribuintes que descobriram um erro na declaração entregue no prazo também já podem fazer retificações. A recomendação é de que faça imediatamente. E uma última informação, após 24 horas do envio da declaração, já é possível saber se o contribuinte caiu ou não na malha fina. Por isso é importante fazer as correções o mais rápido possível. Vanessa. Obrigada, Ricardo. Vamos saber agora como é que fechou o mercado financeiro hoje. Ibovespa fechou em queda de 0,85% aos 95.533 pontos. Na máxima do dia chegou aos 96.339 e mínima de 95.331 pontos. Hoje perdeu, então recuou nessa marca dos 96 mil pontos que vinha do mês passado.
Esse resultado aqui está influenciado por uma decisão do Banco Central americano que disse hoje que vai manter a taxa de juros como está. Havia uma expectativa de que houvesse um corte nessa taxa, mas o Banco Central americano disse que vai manter entre 2,25% e 2,5% ao ano até o final do ano. E isso repercutiu no mercado financeiro, como eu disse, a expectativa era de que houvesse um corte. Então, esse resultado aqui no Ibovespa, principal índice da Bolsa aqui de São Paulo. Claro que o mercado também está de olho na reforma da Previdência, mas as coisas estão caminhando lá no Congresso, apesar de alguma declaração ou outra que possa demonstrar algum recuo. Com isso, as ações Petrobras queda de 1,26%, Vale queda de 2,20%, Banco do Brasil alta de 0,04%, Bradesco também alta 0,42%, Itaú 0,84% também alta, aqui acompanhando um pouco do que a gente falou ontem, né? As ações ligadas a commodities em queda e as ações ligadas a banco continuam nesse movimento de alta, que também, anteontem, aliás, né? Terça-feira, quarta-feira ontem foi feriado. Dólar comercial fechou em alta por conta dessa decisão que eu mencionei sobre a taxa de juros nos Estados Unidos, alta de 0,92% a R$ 3,95. Uma alta expressiva em relação ao valor. Na máxima do dia chegou a R$ 3,97 e na mínima R$ 3,91. Eu vou falar agora de novo com a Flávia Grossi, porque a Petrobras fechou a venda da refinaria de Passadina, uma refinaria que gerou muita polêmica, foi alvo da Operação Lava Jato. A Petrobras adquiriu essa refinaria em 2006 e justamente essa compra foi alvo de uma grande controvérsia. Flávia, agora finalmente um desfecho? Com certeza, Vanessa. Agora um desfecho. A Petrobras informou a venda da refinaria de Pasadena, no Texas. O negócio foi fechado ontem. Quem comprou foi a petroleira americana Chevron, que pagou 467 milhões de dólares pelo negócio, o que equivale aí a cerca de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Esse valor é menos da metade do que a própria Petrobras pagou pela refinaria, que foi de 1 bilhão 180 milhões de dólares. A gente lembra, como você também falou, Vanessa, que a compra da refinaria foi alvo de uma série de denúncias de corrupção investigadas pela Operação Lava Jato. Entre essas denúncias estão evasão de divisas e também superfaturamento. A Petrobras pagou pela empresa mais de 27 vezes o valor pago pela antiga dona, a belga Astra Oil. Na época da compra, em 2006, a estatal brasileira justificou o negócio alegando que precisava expandir aí a produção para o mercado externo. Pasadena tem capacidade para refinar cerca de 120 mil barris de petróleo por dia. Ela é a segunda refinaria da Chevron na costa do Golfo dos Estados Unidos. Vanessa. Obrigada, Flávia. Agora vamos saber, então, sobre os investimentos em 2018, como é que eles ficaram. A nossa fonte é a Ambima, a Associação Brasileira das Entidades de Mercado Financeiro e de Capitais. A Ambima divulgou uma pesquisa que diz o seguinte: em 2018, 56% das pessoas que foram ouvidas nessa pesquisa pretendiam investir. E o que é que aconteceu? Apenas 25% de fato investiram no ano passado. E aí, a Ambima foi descobrir também em que essas pessoas investiram, esses 25%. Bens duráveis e imóveis lideraram 11%. Aqui a gente está falando de casa, apartamento e também de veículo, de carro, por exemplo. Aplicações financeiras, 8%, incluindo poupança, ações, qualquer tipo de ativo, apenas 8% conseguiu investir. Em empreendimentos e negócio, 4% dos entrevistados investiram e em estudo próprio ou dos filhos, 1%. Isso foi o percentual de pessoas que conseguiram investir e no quê? E aí uma outra pergunta foi feita: por que é que essas pessoas não investiram, aqueles que pretendiam e acabaram não investindo? As condições financeiras foram citadas por 56% dos que foram ouvidos, significa basicamente que não tinham dinheiro para investir. Insegurança, 9%, não sabe direito no que é que investe, como investe, então prefere não investir, ficar com o dinheiro ali na mão para caso haja alguma necessidade, alguma emergência, por exemplo. Por desinteresse, né, 6%, esse aqui é um número que é preciso trabalhar nele, né? Por que 6% das pessoas não têm interesse em investir para aumentar a renda e para garantir, inclusive, o futuro? Outras prioridades, 5%, e 5% não sabem. Agora, para 2019, a pesquisa também foi saber o que é que as pessoas estão pensando e o resultado é o seguinte: há uma expectativa de melhora na economia para 74% dos que foram entrevistados.
Para 12%, tudo deve ficar igual e 14% acham que vai piorar. Então, por conta desse resultado aqui, mais de 70% otimistas em relação à economia, a gente tem esse número maior do que no ano passado. Agora, para 2019, 64% das pessoas querem investir. E é o que a gente vai discutir no próximo bloco. Será que essas pessoas vão conseguir investir? Por que não investiram? E o que é que dá para fazer para que o nosso dinheiro renda mais? Até lá! Estamos de volta com o cenário econômico para falar sobre aqueles números do bloco passado em relação aos investimentos em 2018 e também a perspectiva agora para 2019. Eu recebo aqui, então, Ana Leone, que é superintendente de educação da Ambima. Obrigada, bem-vinda. Obrigada pelo convite. Bom, os números de 2018, antes para a gente esclarecer, né? Isso foi uma resposta espontânea das pessoas, né? Vocês perguntaram no que as pessoas investiram e elas responderam. E nos chamou a atenção o fato de as pessoas investirem em veículos, em carros. As pessoas investem em carro? Investem em carro e em várias outras coisas. Investimento para as pessoas é uma coisa muito mais ampla do que para a gente. A gente que trabalha no mercado financeiro, para nós investir é aquele dinheiro que você faz sobrar, não é aquilo que sobe espontaneamente, e que você destina para uma aplicação financeira. Para as pessoas, investir é tudo aquilo que ela faz hoje com resultado futuro. Então, quando aparece o carro, por exemplo, a gente tem na cultura do brasileiro o carro como algo tangível que você mostra a sua conquista. Então, obviamente, algumas pessoas usam o carro para se locomover, ele traz conforto. Então, ele traz benefícios para as pessoas e quando elas enxergam esse benefício, elas entendem que é um investimento. E que outras indicações de investimento as pessoas fizeram que é problemático, que não é bem o investimento que vocês identificaram? Olha, aparece casa como investimento e para muitas pessoas né? Então tem aquelas pessoas que a própria primeira casa, a casa da moradia, elas entendem como investimento, um jeito de você deixar seguro aquilo que você construiu. A educação dos filhos é uma forma de investimento para as pessoas, porque elas estão fazendo algo hoje que elas vão ter um benefício lá na frente, no caso os filhos. Na carreira, então, em algum momento da vida, dependendo da idade que você tem, é o melhor investimento mesmo que você deve fazer, porque você vai estar se capacitando para aumentar a sua renda e você ter uma vida melhor no futuro. Investir numa ideia, num novo negócio. E depois tem aí os investimentos que a gente entende como sendo investimentos diretos mesmo, né? Agora, tudo isso é válido? Esses investimentos apontados pelas pessoas são investimentos mesmo? Ou isso é relativo, quer dizer, depende, você de fato pode estar investindo ou não? Existem uns investimentos de verdade, as pessoas devem estar atentas para esses investimentos? Eu acho que a gente tem que acolher isso, porque as pessoas, se elas entendem dessa forma, então é um jeito da gente primeiro não negar os fatos. É assim que as pessoas percebem os investimentos. O que a gente tem que alertar para essas pessoas é o seguinte: somente investimentos financeiros serão capazes de garantir esses investimentos que elas fizeram. Então, se elas montarem uma empresa, por exemplo, só uma reserva financeira vai ser capaz de manter essa empresa rodando, crescendo, etc. Só uma reserva financeira vai ser possível ela preservar um imóvel que ela financiou, que ela comprou, no caso dela perder a renda. Então, uma reserva vai ajudar ela a manter aquilo que ela conquistou. Então, o que a gente percebe lá na Ambima e a gente discute bastante é assim, olha, isso é o que as pessoas entendem como investimento, mas cabe a gente alertá-las pelo seguinte: vamos viver mais, a gente vai precisar ter dinheiro por mais tempo. E essas formas de investimento que as pessoas percebem, né, como casa, carro, etc., em geral são percebidas na fase em que elas estão produzindo renda. E o problema é quando elas param de produzir renda. E chama a atenção aqui, quer dizer, 56% dos que foram ouvidos no ano passado disseram que não investiram por causa de condições financeiras, né? Dá para contornar isso? Como é que a gente faz para investir tendo pouca renda? Então, a pesquisa, ela engloba a classe C, B e A, que é o público que a gente mais investiga na Ambima, porque são pessoas que são economicamente possíveis de se ter uma reserva financeira. E como a Ambima é uma entidade de mercado de capitais, o nosso interesse é ajudar as pessoas a poupar mais e investir melhor. A gente tem uma parcela da população significativa que ela produz para subsistência, então uma renda baixa mesmo. Então, para essas pessoas, é muito mais medidas de proteção, para que elas realmente consigam manter essa renda, elas fiquem dentro do orçamento, mas a gente está falando de coisas assim, né? Uma renda muito pequena para gastos muito essenciais.
Mas quando a gente está falando da classe C para cima, da classe média para cima, a gente está falando de uma população com capacidade e potencial de fazer sobrar, organizando minimamente o orçamento e começar a investir. Então, quando as pessoas alegam, e essa pesquisa é dessa classe para cima, de que falta dinheiro, em alguns aspectos é verdade, a gente está aí com um número grande de desempregados, então essas pessoas tiveram uma oscilação na renda, mas fato é também que elas não se organizam previamente, elas acabam tomando decisões a partir da renda que elas têm atualmente, sem pensar na oscilação de renda ao longo do tempo. Então, é possível sim, a gente sempre tem que tomar cuidado com os gastos e não com a renda. A renda é uma coisa que a gente tem menos possibilidade de gerenciar, já os gastos está um controle maior na nossa mão, né? Quer dizer, uma questão mais de organização mesmo. Agora, a gente teve um aumento, né, no número de pessoas que pretendem investir esse ano em relação ao ano passado, apesar de que no ano passado não se confirmou, né, essa diferença entre expectativa e realidade. O que é que vocês avaliam? Vai ser possível um aumento no investimento esse ano, já que tem mais gente otimista com isso? O que a gente percebe é o assunto tem sido muito falado. Então, isso é o ponto mais positivo que a gente percebe. Então, hoje é um papo de bar. Todo mundo fala de educação financeira, a mídia tem dado bastante espaço para isso. Então, isso é muito relevante e não traz a pessoa para um estado de atenção. Até aí, esse estado de atenção virar uma ação, aí já tem um longo caminho. É igual o fumo, né? Todo mundo sabe que faz mal, mas tem gente que não consegue parar de fumar. Então, tem dicas, tem caminhos que as pessoas podem adotar para conseguir, de fato, investir? Eu acho que, primeiro tem que tentar, a gente tem que sair desse estágio contemplativo, porque como também é um assunto difícil, árido, é muito técnico, então é um mar, assim, de descobertas para as pessoas que estão dando o primeiro passo, isso é um fato, mas elas precisam tentar. Então, a gente só aprende também tentando. Então, é importante, primeiro passo, identificar seus próprios objetivos, porque se você também não sabe para onde você quer chegar, qualquer lugar serve. Então, você tem que saber para que você quer guardar o dinheiro, quais são os seus objetivos e planos de vida e começar, dar o primeiro passo. A gente tem que começar de algum jeito. De algum lugar. A gente viu também, assim, a taxa Selic está baixa, então os investimentos estão rendendo menos, as pessoas também acabam tendo menos opções e não se animam tanto a investir ou deixam na poupança por comodismo. Mas a gente viu um aumento, inclusive, aqui no ano passado de investimentos na Bolsa, né? Mais de 190 mil pessoas passaram a investir em Bolsa. Apesar de muita gente dizer, né, que não consegue juntar dinheiro para economizar, muitos desinteressados também, a gente viu aqui na pesquisa. Como é que a gente explica, então? As pessoas estão buscando Bolsa, quem conhece de investimento está buscando a Bolsa para ter mais investimento melhor, um resultado melhor, já que a taxa Selic está baixa. Como é que a gente explica essa movimentação de pessoas que investem menos, mas ao mesmo tempo um aumento de investimento em Bolsa? É porque são duas ondas. Primeiro, a gente tem uma população, quando a gente olha os números, que investe pouco. Então, a gente tem que, o primeiro movimento é fazer as pessoas pouparem mais. Então, elas entrarem dentro da piscina. Sim. As pessoas que estão dentro da piscina, que são as pessoas que já investem, elas estão entendendo isso. Olha, a taxa de juros está mais baixa, para a gente conseguir fazer esse dinheiro render por mais tempo ou ter um retorno mais satisfatório, né, cobrir inflação, etc., vai precisar diversificar um pouco mais o que estávamos acostumados no outro patamar de taxa de juros. Então, naturalmente, vai ter que se buscar ser um pouco mais arrojado nesse sentido para a gente conseguir ter uma rentabilidade melhor. Então, eu acho que são duas ondas. Para as pessoas que já investem, que já começaram e já testaram, elas estão percebendo que elas precisam partir para outros instrumentos, seja produtos mais sofisticados, né, seja renda variável, como você citou, mas até fundos, multimercado, a gente percebe dados lá da Ambima que esses dados têm aumentado a captação nesses fundos. Então, essas pessoas têm que experimentar um pouco a diversificação. Agora, as pessoas que nem começaram ainda, elas também não podem pular etapas, né? Acho que elas têm que ter aí produtos de acesso, então entrar, testar, entender o seu apetite para a partir daí pensar numa diversificação. Então são duas etapas a serem cumpridas. Distintos, né? Para quem está pensando em começar, como você disse, quem está querendo entrar na piscina, quais são os investimentos que você recomendaria que são seguros e que não são a poupança só, né? Olha, depende muito do objetivo de cada um. A gente tem aqueles objetivos de produtos mais para curto prazo, que são aqueles produtos que vão privilegiar a liquidez. Então, tem desde títulos privados, públicos, a
fundos de investimento. Você tem aqueles produtos que são mais para médio e longo prazo, aí a gente está falando de uma diversificação, então você pode tentar uma renda fixa, que tem uma liquidez menor, mas que te dê uma possibilidade de retorno. Então depende muito do objetivo. Há sempre um remédio certo se a gente sabe claramente quais são, que doença que a gente tem. No mundo dos investimentos é a mesma coisa. Então a gente tem assim um cardápio para todos os gostos e perfis, mas a gente precisa primeiro olhar para a gente e entender qual é o nosso objetivo. Pesquisar. Ana, obrigada por sua presença aqui, pelas dicas. Bom, então que você se anime a pesquisar e a investir para entrar cada vez mais na piscina. O Cenário Econômico fica por aqui, amanhã a gente se vê de novo. Até lá.